Boa noite, professor e colegas de sala. O tema da minha equipe é relatos de parto em tempos de pandemia. A equipe é composta por mim, Beatriz, Alice, Evilene, Nayana e Alciné. Para iniciar e chegar no ponto onde queremos, precisamos nos ater a como tudo começou. De acordo com a OMS, em 31 de dezembro de 2019, foi notificado o primeiro caso de Covid em Wuhan, na China. A partir disso, os casos foram aumentando e em março de 2020, o contágio do coronavírus foi declarado pandemia pela OMS. As gestantes, elas encaram um momento de profunda delicadeza em torno do pré-parto e do pós-parto. Os hospitais se organizam e reforçam medidas de segurança em relação aos cuidados, como, por exemplo, a higiene das mãos, o uso de máscara e álcool em gel, a limpeza e desinfecção de ambientes e sempre frisando que as formas de higiene são as melhores ações para a proteção contra o Covid. Diante dessas circunstâncias atuais, os cuidados e proteções para com as gestantes e puérperas redobram. Nosso objetivo com esse trabalho é esclarecer a pergunta problema. Quais percepções as gestantes encaram no pré-parto e no pós-parto diante do cenário atual? Essa é a nossa pergunta problema. Além da pergunta problema, o propósito central é o aprendizado e os novos conhecimentos que serão adquiridos através desse projeto. Justificativa. Este trabalho tem como perspectiva apresentar a realidade de gestantes de diferentes realidades sociais e culturais que ultrapassam por desafios mediante a Covid-19. Observamos que existe uma grande necessidade de assistência básica a todas as mulheres em situação de parto e pós-parto, em totalidade as que passam por invisibilidade social. No cenário atual, várias mulheres estão optando pelo parto humanizado, muitas das vezes em suas casas, com medo da contaminação da Covid-19, o perigo de contágio que marca a atual pandemia, não apenas para mulheres que buscam atendimento nos serviços de saúde, mas também para os profissionais que atendem, aponta para algumas transformações na gestação, parto e pós-parto. Assim, o risco... Por isso que é tão importante o trabalho deste profissional. Então, no puerpério, esse trabalho é direcionado para a mãe, para o pai, para o bebê. E para acolher também as dificuldades de adaptações e esse mundo tão intenso, né? Então, ele vem acolher e tranquilizar também em relação à Covid-19, esse momento tão delicado da pandemia que a gente está passando. Esse profissional, ele vem para acolher, tranquilizar e levar mais conforto na vida da mãe, do bebê, claro, do pai também. Olá a todos. Então, nosso objetivo do nosso trabalho foi conhecer as percepções e as vivências dessas gestantes e puérperas de pré-parto e pós-parto, né, durante a pandemia da Covid-19. Mostrar os desafios em que essas mulheres estão ultrapassando, né, durante esse processo tão delicado de suas vidas, né, juntamente com a sua família, juntamente com o posto de saúde, com o atendimento médico. Né. Então, o nosso intuito, né, através desta pesquisa, foi uma pesquisa qualitativa, onde a gente fez perguntas para este público, né, de gestantes e puérperas, mostrando, né, as vivências delas, né, através do nosso trabalho, muito enriquecedor, que faz com que a gente mostre, né, para outras pessoas como está sendo encarado, como está sendo vivenciado esse momento, né, dessas mulheres, né, nesse tempo de pandemia. Os nossos objetivos específicos, né, eles foram embasados em conhecer quais foram os maiores receios dessas mulheres entrevistadas, né, quais foram as maiores problemáticas em que elas estão se encontrando na questão da vacinação, né, se elas já tomaram a vacina. Então, os maiores receios também em questão de receber visitas, né, e também um dos objetivos específicos, né, é investigar sobre o que idealizam, né, para o procedimento do parto, que isso é um fator muito importante, né, marcado para a mulher, para a família, né, e nesse processo, né,
pós-parto, de pré-parto também, onde ela vai estar idealizando, né, todo esse momento. Um momento, né, de um dia que é desconhecido para ela, em que ela não tem conhecimento, né, não tem conhecimento deste dia, né, dos procedimentos que vai ser tomado, né, naquele momento, na vida dela e do bebê. Então, nosso trabalho, né, também foi idealizado em investigar, né, esse processo da mulher, né, durante a gestação dela, e do pré-parto e do pós-parto. Bom, gente, eu fiquei com a parte dos objetivos, né, que a gente fez um formulário com perguntas sobre a pandemia, né, para gestantes e para as pessoas. O risco de contágio parece afetar grande parte do que caracteriza o parto humanizado. O contato corporal, a mistura de fluidos, o desenrolar desorganizado devem ser controlados quando o outro representa fonte de perigo. O esgotamento e a sobrecarga física, mental e emocional próprias do período do pós-parto podem ser ainda mais intensas devido ao isolamento social provocado pela pandemia. Isso, somando às demandas do recém-nascido, podem ser vistos por essas mulheres como desafios que precisarão ser superados ou ainda como ameaça à sua tarefa como mãe. Para nós, psicólogos, é de suma importância estarmos em acompanhamento quase que ininterruptamente nesse momento, pois sabemos o quão desafiador será principalmente para as mamães de primeira viagem. O medo de morrer no pós-parto era frequente. E com essa pandemia, esse medo e essa insegurança aumentou. Quando essa cobrança começa a fazer parte do dia a dia, quando você não tem mais esse controle de pensamentos, já não é possível lidar com toda essa situação, chegou a hora de você procurar um profissional que se chama psicólogo perinatal. Alguns passos desse psicólogo perinatal é justamente colocar alguns passos desse trabalho, idealizações, né, de que é uma gravidez remetente, ajudar a gestante a compreender seu processo individual, ajudar os pais com essa demanda. Em conjunto, o psicólogo perinatal reúne os pais e começa a conversar com eles, explicando como é que vai ser tudo depois que a criança nascer, qual vai ser a preparação deles antes e após, que esse medo da maternidade, né, que às vezes as pessoas fazem aquela coisa monstruosa, não é isso tudo. Então, com calma, com paciência, com ajuda psicológica, é possível fazer acontecer. Então, você faz aquela coisa monstruosa, não é isso tudo. Então, com calma, com paciência, com ajuda psicológica, é possível fazer acontecer. Então, o psicólogo ele vem para isso, ele vem ajudar todas as demandas, todas as dúvidas, ele vem ajudar a solucionar os problemas, aquele bicho de 7 cabeças que muita gente acha que é na maternidade. Não é bem assim, então é muito importante procurar a ajuda do psicólogo perinatal, principalmente agora na pandemia, o medo de como é que vai ser meu parto na pandemia, depois que a criança nascer, como é que eu vou ficar. Então, assim, ele ajuda. E para as mães que já tiveram bebês. E as respostas, elas foram praticamente iguais, né? A gente perguntou como era que o sistema de saúde estava abrangendo essa questão da pandemia, e muitas responderam que estão satisfatórias com o atendimento. A gente perguntou também se elas achavam limpo o ambiente. Muitas mães responderam que sim, que nesse tempo de pandemia o ambiente está limpo, está bem higienizado. A gente também perguntou sobre a vacina, quem já tomou vacina, né? Muitas mães responderam que já tomaram vacina e outras que ainda estão esperando a segunda dose, né? Teve só uma pessoa que tomou as 3 doses, que ela é da área da saúde, por isso que ela foi contemplada, porque ela trabalha na linha de frente. A gente também perguntou sobre como é que está sendo a higiene das mães, né, em relação à pandemia, como é que elas estão fazendo a higienização dos utensílios dos filhos, e muitas responderam que estão cuidando muito bem e que vão continuar no final da gestação. Perguntamos também se elas vão aceitar receber visitas, né, e muitas responderam que sim, mas outras também responderam que não, né? As que responderam que sim, disse que iam ter uma organização, um fluxo só de família, e as que responderam que não,
iam esperar mais um tempo para ver se amenizava, porque estavam com medo que os casos estavam aumentando, mas que iam receber visitas num período de tempo razoável, para não contaminar os bebês, porque todo mundo sabe que quando os bebês nascem, eles têm uma imunidade muito fraquinha ainda, porque eles ainda estão desenvolvendo isso. Né? Então, o nosso trabalho ele foi feito basicamente sobre isso, né? Sobre a questão da limpeza, né? Da pandemia, né? Dos relatos que as mulheres falam durante esse período, né? Quem engravidou durante a pandemia e como é que elas estão se tratando, se cuidando em relação a isso. Né? Então, mais na frente as meninas vão abordar outros assuntos, mas nesse foco foi basicamente isso. Esse formulário foi contido com 10 perguntas e a maioria das perguntas que a gente fez foi baseado nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E as respostas, por incrível que pareça, basicamente foram todas iguais, né? Por conta que as mulheres querem ainda não ter a mesma vivência, não mesmo sentido de fazer as mesmas coisas, mas a mesma vivência, né? Os cuidados com o recém-nascido, os cuidados com se foi parto cesariano com pós-operatório, se foi parto normal com a limpeza